Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Eu quero cumprimentar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez reunidos para nós cultuarmos o nosso Deus, engrandecemos o nome do Senhor. Eu quero mais uma vez convidar você a entregar esse momento, o seu coração, sua vida no altar do Senhor, para nós darmos o nosso culto ao nosso Deus. Mas eu quero desafiar você convidar aí os seus familiares, reunir agora a sua família, para nós darmos o nosso culto ao Senhor. Nós vamos colocar um hino, vamos louvar, vamos adorar o nosso Deus, e depois, enquanto esse louvor toca aí, você adore o Senhor, mas convida aí sua família, para nós estarmos juntos cultuando o nosso Deus. Amém? Te adorar, pelo teu sangue, mais alto vou voar. Pelo teu sangue, eu sou livre pra te adorar. Pelo teu sangue, mais alto vou voar. Bradarei nas alturas o teu santo nome. Bradarei nas alturas santo nome, Jesus, 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 Jesus.
Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Estamos aqui de volta para nós darmos continuidade ao nosso culto. Eu queria convidar você aí na sua casa para você abrir comigo a sua Bíblia. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, que o Senhor colocou no coração para nós estarmos meditando nessa noite. Abre comigo a sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 8. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu à tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sob pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Eu queria convidar você comigo para nós fazermos uma oração. Convidar você para você inclinar sua cabeça, fechar os seus olhos para nós orarmos e pedir para o Senhor falar no nosso coração nessa noite. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Santo, queremos, a Deus, mais uma vez nessa noite adorar o Teu nome, Senhor. Amado, pois somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado, de ser engrandecido. Somos gratos ao Senhor, Deus, por essa noite em que podemos, Senhor, nos apresentar diante do Senhor com a nossa oração, sabendo que o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. Podemos, ó Deus, apresentar-nos diante do Senhor com o nosso cântico, com o nosso louvor, com a nossa adoração, sabendo, Deus, como diz a Tua palavra, que o Senhor habita em meio aos louvores do Teu povo. Pai Santo, que privilégio grande também temos, Pai, de podermos, Senhor, nos alimentar da Tua palavra. E queremos pedir, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, pela Tua misericórdia e graça, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, Deus. Que o Senhor venha nos alimentar com a Tua palavra viva, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar toda a Tua igreja nessa noite, Senhor. Deus amado, vem falar conosco, desbloqueia nossa mente, nosso entendimento, Senhor. Arranca, Senhor, tudo aquilo que tenta, Deus, nos dispersar. Meu Deus amado, tem misericórdia de nós, Pai. Fala conosco, Deus. Nós oramos, Deus, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, nós lemos um texto da Palavra de Deus que fala de uma passagem que fala do profeta Elias, um homem de Deus, em que depois de ali ele ser usado por Deus para confrontar aqueles profetas de Baal, os profetas do poste ídolo, ali no Monte Carmelo, nós conhecemos as passagens anteriores que fala que ali Elias, ele desafia aqueles profetas e o texto diz que ele invoca o nome do Senhor, enquanto os profetas de Baal ali ficaram se cortando, invocando os seus deuses ali, e nada aconteceu. Elias, ele faz uma oração ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, e o Senhor responde com fogo. E aquele povo se prostra diante do Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus. E Elias mata todos aqueles profetas de Baal. Nesse momento,
O texto da palavra de Deus diz que Acabe faz saber a Jezabel, mulher de Acabe, que Elias havia mandado matar aqueles profetas de Baal à espada. Essa mulher Jezabel, uma mulher maligna, que adorava ali ídolos, que não tinha compromisso com Deus vivo, a Bíblia diz que ela manda um mensageiro a Elias para ameaçar Elias, dizendo para ele que essa é a mensagem que ela manda para Elias: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. A Bíblia diz que Elias, ele temeu e ele se levantou para salvar sua vida. E o texto diz, irmãos, no versículo 4 diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Eu estava meditando nesse texto da palavra de Deus, irmãos, e o Senhor trouxe algumas coisas no meu coração para eu compartilhar com os irmãos. Elias era um homem de Deus, mas passando por um momento de ameaça, um momento de perseguição, um momento difícil, mesmo ele já tendo contemplado grandes maravilhas de Deus, Deus usando a vida desse homem ali para manifestar o seu poder em meio ao povo de Israel. Esse povo tinha se afastado do Deus vivo e o Senhor usa o profeta Elias para que ele manifestasse o seu poder ali, né? Mandando fogo para consumir aquele holocausto, mata aqueles profetas de Baal. Depois Elias ora para que chovesse. Elias já tinha orado e ficou 3 anos e meio sem chover. Elias ora novamente e vem chuva. Mas houve um momento, irmãos, que esse homem ele foi abalado a sua emoção. A ameaça de morte trouxe um temor no coração desse homem. E ele chega ao ponto de pedir a Deus para que Deus tirasse a sua vida. Tamanha era a aflição dentro do coração desse homem. E eu estava avaliando e vendo quantas vezes nós, irmãos, mesmo nós, sendo homens e mulheres de Deus, você é um homem de Deus, um profeta de Deus, você é uma mulher de Deus, uma profetisa de Deus, mas que muitas vezes os problemas nos ameaçam. Muitas vezes os problemas que nos sobrevêm são tão fortes, tão grandes, que trazem um certo temor, uma certa aflição na nossa alma. Nós, por sermos homens e mulheres de Deus, não é que nós estamos livres de passar por esse tipo de situação. O que nós temos que fazer é colocar nossa confiança no nosso Deus. Eu fico vendo esse homem passando uma situação dessa, a ponto de o texto dizer que ele se foi ao deserto. E ali naquele deserto ele fica ali debaixo de um zimbro, uma árvore, e ele se deita e dorme. Mas o Senhor envia um anjo para tocar ali em Elias, para despertar ele. E a Bíblia diz que quando o anjo tocou ele olha ao lado e ele vê um pão cozido e pedras, sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Mas a Bíblia diz que ele comeu, bebeu, mas ele voltou a dormir. Novamente o anjo desperta ele. E o texto diz que o anjo desperta e ele diz: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. E a Bíblia diz que esse homem come aquele pão, bebe aquela água. E o texto diz que ele se levanta e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, no monte de Deus. Todo esse contexto, irmãos, que nós lemos, está valendo nós passando por situações difíceis que nós passamos. Elias, irmãos, chamou muito a minha atenção quando o texto diz que ele se foi ao deserto. Muitas vezes Deus pode nos permitir passar por desertos, porque Deus muitas vezes tem propósitos. Nós olhamos o povo de Israel, quando Deus permite eles passarem pelo deserto, Deus revela a esse teu povo que permitir eles passar pelo deserto para ver o que tinha dentro do coração deles. Deus estava provando o seu povo. Então muitas vezes Deus pode nos permitir passar por desertos. Mas o texto que não menciona que Deus levou Elias ao deserto, ele se foi ao deserto.
Muitas vezes nós temos que vigiar, irmãos, nos momentos que nós estamos passando por aflições, por momentos que podem nos gerar medo, nos gerar preocupações, aflições, para nós não irmos para o deserto. Não vá para o deserto. Que deserto poderia ser esse? Muitas vezes o deserto do desânimo, o deserto da depressão, muitas vezes o deserto da incredulidade, o deserto da murmuração. Não vá para esse deserto. Não deixe, nos momentos de dificuldade que você está enfrentando, não deixe sair dos seus lábios a murmuração. Não vai para o canto lá. Muitas pessoas nesse momento de dificuldade vai para o canto choramingar, ele vai reclamar, ele vai... Não. Precisamos orar a Deus para que essa situação de medo, de preocupação não nos traga ao deserto da murmuração, da reclamação, da incredulidade. Precisamos orar a Deus para que nós não venhamos a estar nessa situação. O texto continua dizendo que ele se assenta debaixo de um zimbro, ele chega a pedir para si a morte. A Bíblia diz que ele deitou e dormiu. Nesse momento nós estamos enfrentando essa tão grande diversidade da nossa nação, do mundo. Nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos a dormir, a desanimar na nossa fé. O que leva uma pessoa a dormir? O cansaço. No nosso dia a dia temos o nosso momento de cansaço, à noite normalmente vem o sono, vem o cansaço, e é normalmente um sono natural. Mas muitas vezes o sono não é um sono natural. Eu olho dentro da palavra de Deus quando o Senhor Jesus leva os seus discípulos, aqueles 3 discípulos, lá no Getsêmani, e Jesus fala para eles: ficar aí e vigiar comigo, orar comigo. E Jesus vai a uma distância para orar. Quando Jesus volta, acha eles dormindo. Era um sono natural? Não. Era algo espiritual. Eles estavam enfrentando uma batalha espiritual muito grande. E muitas vezes a batalha espiritual reflete muitas vezes o nosso corpo físico e traz o sono, traz o cansaço, muitas vezes traz até o desânimo. Nós temos que vigiar muito, irmãos, nesses momentos de adversidade, para que o sono não venha, nos traga a dormir. O que seria esse sono no sentido espiritual? Seria deitar e dormir? Não, mas muitas vezes nós dormimos, nós não conseguimos nem ler a Bíblia, não conseguimos orar, não conseguimos ter o nosso momento de culto a Deus, não temos o nosso momento de louvor, de adoração ao nosso Deus. Tem que ter muita vigilância nessa hora. Mas eu quero continuar o texto quando a Bíblia diz que quando Elias ele dorme, a palavra de Deus diz que o anjo toca em Elias, e a Bíblia diz que esse anjo desperta Elias, e quando ele olha do lado, está ali uma botija de água e pão cozido sobre pedras. Ele pega, come aquele pão, bebe aquela água e torna a dormir. Mas novamente o anjo vai lá e desperta ele. Novamente o anjo desperta ele e diz para ele. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Eu estava ouvindo algo hoje, irmãos, que mexeu assim com o meu coração. Alguém numa ministração dizendo, quando passar essa quarentena, quando passar essa situação que nós estamos enfrentando na nossa nação, a expressão desse homem foi dizendo assim, que muitas pessoas estão dizendo a expressão, quando passar tudo isso, quando tudo voltar ao normal. E a expressão dele é, mas não vai voltar ao normal. Toda essa aflição que nós estamos passando vai gerar algo dentro de nós, irmãos. Quantas pessoas nesses momentos, irmãos, colocou quantas as pessoas até esses dias, a sua confiança era o seu dinheiro, era a sua empresa, era a sua fama, era a sua posição. Mas agora ele viu que tudo isso não trouxe sustento para ele nesse momento. E eu estava olhando a expressão desse homem, não vai ficar tudo normal, não vai voltar ao normal. Nós como igreja, irmãos, nós não podemos sair dessa quarentena e achar que está tudo normal. Nós temos que despertar o sinal que Deus está fazendo, que Deus está falando conosco. Precisamos despertar para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus para o mundo, que precisa conhecer a Deus.
Olha a expressão do anjo para esse homem: levanta-te, compre, que o caminho será sobremodo longo. Vamos trazer para nós essa palavra, irmãos, esse versículo 8. Para nós, igreja. Para nós nos levantarmos, comermos, porque o nosso caminho é sobremodo longo. É o versículo 7, perdão. O que quer dizer isso? Para nós comermos, bebermos, porque o caminho será sobremodo longo. Há um desafio de Deus para nós, igreja, irmãos. Ao sairmos dessa situação e entendermos o sinal que Deus tem nos dado e pregar o Evangelho, ganhar almas para Jesus. É um caminho longo a percorrer. Há muitas pessoas que estão em aflição, estão desesperadas, porque até aqui ela colocou a confiança dela no ídolo, ela colocou a confiança dela no dinheiro, na fama, e elas estão desesperadas. E elas não podem sair dessa situação depois de achar que está tudo normal. Precisamos mostrar para elas que isso é, como diz a palavra de Deus, é o princípio das dores, são sinais da vinda de Jesus. Que a vinda de Jesus está próxima, precisamos despertar essas pessoas. Há muito para ser feito pela igreja. Só que nós precisamos nos alimentar. Não podemos nos desanimar, não podemos ir para o deserto, não podemos dormir, precisamos nos alimentar para estarmos firmes para fazer a obra de Deus. Mas o que seria esse alimento que levou esse homem a comer, a beber, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus? O nosso alimento, irmãos, é a palavra de Deus. O nosso alimento é Jesus. O próprio Jesus, ele mencionou, nas Escrituras, Jesus menciona que ele é o pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos nos alimentar desse pão. Jesus fala para a mulher samaritana que ele é a água da vida. E quem bebesse daquela água nunca mais teria sede. Nós precisamos beber dessa água que é Jesus, precisamos comer desse pão que é Jesus, estarmos prontos, irmãos, a apresentarmos para o mundo esse pão, porque o mundo está faminto. É nesse momento de aflição que nós vemos a fome da humanidade. Muitos estão na expectativa, esperando em governos, esperando em situações que, irmãos, o nosso socorro vem do Senhor. A Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Precisamos mostrar para a humanidade, irmãos, que Jesus é o pão vivo. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, lá no Evangelho de João capítulo 6, quando Jesus ele diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse irá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho do Homem e nele crer, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A palavra de Deus, irmãos, Jesus vem dizendo com relação, ele faz até uma menção com relação a Moisés, ele faz uma menção com relação a Israel lá no deserto. Quando Israel lá no deserto caiu o pão do céu, o maná, que alimentou aquele povo durante 40 anos. A água que saiu da rocha, que sustentou aquele povo durante 40 anos. E Jesus vem trazendo-nos que o verdadeiro pão do céu é Deus que dá, que é o próprio Senhor Jesus.
Ele diz que o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Muitas pessoas estão nesse momento com sede na alma, não sabem o que fazer. Nós precisamos apresentar para o mundo esse pão, Jesus, o pão vivo que alimenta a alma. Quantos irmãos no momento de desespero e não sabem o que fazer? Mas nós que temos Jesus, a nossa confiança é o Senhor. Que se Jesus vier, nós vamos estar com Ele na eternidade. Ou se viermos a partir desse mundo, o Senhor diz que Ele nos ressuscitará no último dia. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso alimento que alimenta a nossa alma. Que não deixa o cristão, no momento desse, estar em aflição, estar desesperado. Mas ele espera em Deus. Ele confia no Senhor. Jesus diz assim no versículo 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive e me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Irmãos, nós precisamos apresentar esse pão para o mundo, que alimenta a nossa alma para a eternidade, que nos leva a ter esperança numa eternidade com Deus. Por isso as pessoas estão desesperadas, porque elas não conhecem esse pão. Eu quero desafiar você, igreja, a se alimentar da palavra de Deus, a comer desse pão vivo que é Jesus. Se alimentar da presença de Deus, estarmos prontos, como o texto diz, irmãos, que o nosso caminho será sobremodo longo, há muito a fazer. Este é o momento da igreja se alimentar desse pão que é Jesus, se encher da presença de Deus para orar, para clamar pelo mundo, para clamar pela nossa nação, estarmos firmes da presença de Deus, para que nada venha nos abalar, nada venha trazer o sono espiritual, nada venha nos trazer o deserto do lamento, mas estarmos firmes da presença de Deus. Só vamos estar firmes alimentando. O ser humano, para ele estar saudável, ele tem que estar alimentando. Se parar de alimentar, ele fica doente. Nesse momento em que nós temos essas oportunidades de cultuar o nosso Deus, mesmo assim, eu aqui, você na sua casa, estamos cultuando o nosso Deus. É um momento de alimento. Mas quantos, irmãos? O alimento não pode ser só nesse momento. Quantos não estão conseguindo alimentar normalmente? Quando tínhamos os cultos na igreja, tínhamos a oração pela manhã, tínhamos cultos várias vezes por dia, enfim, né? Tínhamos cultos nas congregações, tínhamos várias opções de alimentar. Só que agora é o momento de você buscar o seu alimento, de você separar o seu tempo para você meditar na palavra, para você orar, para você buscar a presença de Deus, estar alimentado, a sua alma alimentada. Para quê? Para que esse cansaço, esse desânimo não venha, você esteja firme, para quando chegar o momento, irmãos, de nós sairmos dessa condição de quarentena, voltarmos aos cultos normalmente, voltarmos aos momentos de oração como igreja, mas nós estejamos firmes a pregar o Evangelho.
E também nesse momento em que muitas pessoas estão aflitas, nós possamos, seja através de um telefonema, de uma mensagem, apresentar esse pão para a humanidade. E talvez até você que está assistindo esse culto, talvez você ainda nem experimentou desse pão, e talvez você está faminto. Talvez há um desespero aí dentro da tua alma, há uma aflição, uma preocupação, um certo medo. Eu quero desafiar você, alimento de Jesus. Bebe essa água que é Jesus. Você não vai ter fome, você não vai ter sede. O Senhor vai trazer paz na sua alma, Ele vai trazer refrigério, Ele vai te fortalecer. Você vai estar firme para vencer as adversidades. Busca a presença de Deus. Elias não imaginava que Deus tinha ainda para a vida dele. Imagine esse homem caminhar 40 dias e 40 noites com a força daquele alimento. Até onde Deus pode te levar. Você deixando Ele te alimentar com a palavra de Deus, com a presença dEle, com o Espírito Santo de Deus. Como Deus pode usar a sua vida, onde Deus pode te levar. Num mundo que está carente do Evangelho de Jesus Cristo. Esteja alimentado para que você leve esse pão a muitos outros. Quando Jesus multiplica ali os pães e os peixes ali para toda aquela multidão, a palavra de Deus diz que Jesus alimentou uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos. Aquela multidão foi toda alimentada, mas sobrou 12 cestos. Você vai estar alimentado pela palavra de Deus. Você vai estar alimentado pela presença de Deus, pelo pão vivo que desceu dos céus, que é Jesus. E você vai poder multiplicar esse pão para muitos outros que precisam desse alimento. Você seja fortalecido em Deus, para que talvez, será que nesses dias não aconteceu isso? Talvez se alguém ligou para você, preocupado, desesperado, apreensivo, que alimento você deu para essa pessoa? Quantos, numa hora dessa, quando recebe um telefonema, uma mensagem de uma pessoa desesperada, ele também entra em desespero, ele não consegue ajudar a pessoa. Mas quem está alimentado, quem está forte, pode ajudar aquele que está cansado, está dormindo, está no deserto, está fraco. Mas como? Pão. Apresenta para o mundo o pão vivo que desceu dos céus. Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o pão vivo. Se alimente da palavra de Deus, esteja pronto, porque Deus, Ele quer usar a sua vida. Você é um profeta escolhido de Deus e essa situação não vai parar você. Você é igreja, você é profeta de Deus. E essa situação, essa aflição não vai parar você. Deus vai te levantar e eu quero que você guarde esse versículo, essa parte desse texto que diz assim: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Não acabou ainda não, tem muito para Deus fazer através da sua vida. Mas palavra, nós, antes de Deus nos usar, nós precisamos o quê? Levantar, levanta-te e come. Eu preciso levantar, comer e estar preparado para Deus usar a nossa vida. Amém? Eu quero crer que nós vamos sair dessa situação fortalecidos em Deus, despertados pelo Espírito Santo, com ousadia para pregarmos o Evangelho, para orarmos e cremos que Deus vai usar a igreja com poder e graça para a glória do nome dEle. Que Deus possa usar a sua vida com poder e graça, mas não deixe nesses dias de se alimentar. Amém? Vamos ter assim, os nossos cultos mesmo online. Nós vamos continuar tendo os nossos cultos. Mas eu quero desafiar você, a você não ficar só com esse alimento. Você ter o seu momento de oração, o seu culto familiar, você ter o seu momento de meditação na palavra. Se alimente, que Deus vai usar a sua vida com poder e graça. Amém? Eu queria que nós pudéssemos fazer uma oração, agradecer a Deus. Que são nesses momentos, irmãos, em que Deus nos permite passar muitas vezes por situações difíceis, em que nós despertamos para tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, tudo aquilo que Ele quer para nós. Nós olhamos com mais detalhes para os propósitos de Deus. Deixa Deus usar a sua vida, profeta de Deus, profetiza de Deus. Amém? Feche seus olhos, incline a sua cabeça. Eu queria orar com você, para que Deus abençoe você. Talvez você passou, talvez você não está agora, ou se está, talvez você está numa condição, talvez você foi para o deserto. Foi um
deserto do lamento, da tristeza, da depressão, da murmuração. Ou talvez veio sono, né? O sono espiritual, já não consegue mais ler, já não consegue mais orar. Mas eu quero orar a Deus para que o Senhor, Ele toque na sua vida e desperte você, alimenta a sua alma pela palavra de Deus, pela presença dEle, te põe de pé para você ser um grande instrumento de Deus para a glória do nome dEle. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, incline sua cabeça. Amém? Senhor nosso Deus, Pai, Deus eterno, quero, Senhor, louvar o teu nome. Senhor, agradecer aos Senhores, porque, Senhor, o Senhor, meu Deus, nos concedeu, Pai, a tua palavra viva. O Senhor, Deus amado, nos concedeu a tua presença, Pai, que alimenta a nossa alma. O Senhor Jesus é o nosso alimento, o Senhor é o nosso sustento. O Senhor é que sustenta a nossa alma, a nossa vida, o nosso espírito, que nos mantém de pé. O Senhor é que nos sustenta nos momentos de aflição, de dificuldade, Senhor. Eu quero clamar nessa noite, Deus, em favor daquele, Pai, que se em algum momento, Senhor, da sua caminhada, da sua vida, Senhor, talvez alguns, Pai, nesse momento estão, Senhor, Deus querido, em momentos de deserto, por causa de notícias, por causa de situações, ó Pai, estão muitas vezes aflitos. Muitos foram para o deserto da murmuração, da reclamação, do lamento. Mas, Senhor, eu quero clamar, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, como o Senhor enviou o seu anjo, Senhor, para tocar naquele profeta, Senhor. E o Senhor levou alimento até aquele homem, Senhor, Pai. Eu quero clamar nessa noite, para que o Senhor toque em vidas nessa noite, Senhor. Deus, que o Senhor envolve cada vida com a Tua presença, com a Tua glória. Desperta para aquele que está, Senhor, adormecido espiritualmente, aquele que está desanimado, aquele que está entristecido, preocupado, agitado. Deus, que o Senhor, Deus amado, desperta o Teu povo, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Senhor, que o Senhor nos alimente, Deus, com a Tua presença, Senhor, com a Tua palavra, para estarmos prontos, Pai, a cumprir tudo que o Senhor tem através da vida da Tua igreja, Pai. Que o Senhor possa despertar a Tua igreja nessa nação, Deus. Que o Senhor possa despertar os Teus profetas, ó Pai, para profetizar nessa nação, para declarar, Senhor, a salvação dessa nação, para declarar, Senhor, a falência, Pai amado, Deus querido, das ações das trevas, Deus amado, dos inimigos espirituais, para que envolvem essa nação, ó Pai. Deus amado, tem misericórdia, Deus querido, se em algum momento da nossa caminhada, da nossa vida, Pai, o sono espiritual veio, Senhor, ou o deserto nos acometeu, tem misericórdia de nós, Pai. Estende a Tua mão sobre a nossa vida e nos desperta, Senhor, nessa noite, ó Deus. Pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, nos desperta, Senhor, para entendermos os propósitos que o Senhor ainda tem através da Tua igreja na face dessa terra, Deus. Para que possamos sair, Deus amado, dessa condição, dessa situação, ó Pai. Estamos prontos, ó Deus, para sermos usados pelo Senhor. Deus amado, tem misericórdia, Pai. Entregue nas Tuas mãos cada lar, cada família, ó Deus. Diz que o Senhor entre, Deus, com o Teu milagre. Quantos, Pai, estão preocupados, mas o Senhor vem com o Teu milagre, Deus, com a Tua provisão, com a Tua bênção, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Que o Senhor possa levantar, Senhor, uma igreja, Senhor, forte, ousada, comprometida com o Senhor, alimentada, Senhor, pela Tua presença, alimentada pelo Espírito Santo, pela Tua palavra, Senhor, e que possamos, Deus amado, no momento que pudermos sair, Deus, sair para alimentar esse mundo com a Tua palavra, Senhor, levarmos a Tua presença, o Teu Evangelho, Senhor, a muitos outros, Pai, que necessitam desse alimento, Pai. Nós oramos, Deus, entregando tudo ao controle do Senhor, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Se alimente. Que Deus vai usar a sua vida com poder e graça. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.